E aí galera, então bora continuar. Vocês aprenderam na parte 1 um pouco sobre soma e subtração. Eu cheguei a não fazer muitos exemplos assim, mas qualquer dúvida se vocês tiverem, quiser um exemplo mais específico, né, de como fazer essa soma, mas basicamente eu acho que vocês devem ter visto isso, né? Então, usando o quadriculado por Pitágoras, ou lei de senos e cossenos, né? Então, bora continuar que a gente já viu um pouco sobre soma. Importante agora, se eu fosse elencar agora de importância, essa aula seria muito mais importante que a anterior, né? Que agora são coisas que vocês vão usar muito na graduação daqui muito pra frente. Então, muitas coisas que vocês vão ver de vetores, geralmente faz o quê? Decompõe os eixos cartesianos que a gente conhece, né? E vetores unitários, né? Que são as coisas, acho que, mais importantes em multiplicação de vetores. São as coisas mais importantes, assim, que vocês vão usar na graduação. Então, bora lá. Como é a decomposição de vetores? Bom, se você tem... Por exemplo, imagina que você tem um eixo cartesiano, né? X e Y. Beleza, eu tenho um vetor A aqui, não sei o que é, não especifiquei, mas eu tenho um vetor A aqui, né? Ele está aqui. Bom, como eu vou decompor ele? Se eu tenho esse eixo específico, que é o cartesiano, né? Pode ter casos que vocês vão ter que fazer num eixo inclinado, não é mais cartesiano, mas isso é caso muito específico que geralmente não cai. Geralmente a gente gosta de definir as coisas nesse eixo que é 90 graus mesmo, bonitinho, que é cartesiano. Como é que a gente vai decompor esse vetor? A gente decompõe ele em relação aos eixos. Então, esse vetor A, ele faz uma sombra nesse eixo Y. Eu vou definir essa sombra que ele faz, nesse caso, nesse comprimento, como AY. E ele também faz uma sombra no eixo X, que eu vou chamar de AX. Ou seja, ele é um módulo, né? Ou seja, esse vetor que é inclinado, eu posso decompor ele num eixo cartesiano em dois módulos. No módulo no eixo Y e no eixo X. Chamei de AY e AX. Como é que eu faço para calcular esses módulos, né? Se eu tenho esses vetores novos aqui, né? Como é que eu calculo o módulo deles? Pelo menos o módulo, né? A direção a gente sabe que a seta está para cá e esse vai ser para cima, né? E esse vai ser para a direita também. Esses são os dois vetores que resultam nesse vetor A. Então a gente decompõe esse vetor que seria a soma, né? Seria a soma, a gente decompõe nesses dois, a y e a x. Se a gente somar o ax e o y, ele dá o vetor A. Somar como? Pelas técnicas vistas de polígono e paralelogramo. Como é que nós vamos fazer para obter esse vetor A? Bom, tem que usar trigonometria, né? Então a gente vai usar cosseno e seno. Aí no caso, aquelas regrinhas de seno e cosseno, né? Vocês lembram? Por exemplo, tem esse ângulo θ. O seno desse ângulo θ é igual ao cateto oposto, a y, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, no caso, eu vou obter o quê? AY é igual a A seno θ. Aqui, essas duas barras no vetor, quer dizer que eu estou pegando o módulo dele, do vetor A. Eu poderia só colocar A, ou eu posso representar com duas barras e o A com uma seta em cima. E o AX é a mesma coisa, né? Cosseno de θ, se eu fosse fazer, eu daria o quê? Cosseno de θ é igual a AX sobre A. Então, o AX é igual a A cosseno θ. Beleza, galera? Então, a gente obteria decomposição por trigonometria, né? Como a gente obtém o A? Pitágoras. Então, seria AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Raiz. Isso é querendo obter o módulo de A. A gente pode obter ele de volta, se a gente quiser, né? Por Pitágoras também, é uma técnica. E, muitas vezes, vocês vão ter que utilizar a tangente do θ. E isso é muito utilizado na outra parte em cinemática, quando a gente quer definir, por exemplo, o ângulo. Por exemplo, se eu tenho um vetor e eu dei para você o módulo deles no eixo, e eu peço assim, eu quero saber qual a inclinação da reta desse vetor. Como você já tem a y e a x, o que você vai usar? Cosseno não daria, porque você não tem o a, nem o seno. Aí você usa a tangente. Isso a gente vai usar muito em exercícios de vetores, que muitas vezes ele vai dar para você os componentes, a y e a x. Então você vai pegar e aplicar a tangente, que é a y sobre a x. Aí você faz o que com isso? Aplica o arco tangente. Como é que eu consigo calcular o ângulo a partir da tangente? Existe uma função, né? Uma função chamada arco tangente de θ, arco tangente de um valor. Nossa senhora, ficou feio, né?
arco tangente vocês vão usar, ou na calculadora você tem um tangente a menos 1. Aqui é um tangente elevado a menos 1. Que você aplica ele na calculadora e ele te dá, por exemplo, como assim? Bom, se eu fazer na calculadora aqui, né, por exemplo, eu aplicar essa função de tangente a menos 1, falar assim, tangente a menos 1 de 1, é a mesma coisa que eu estou perguntando, que ângulo que dá o valor 1 como tangente? 45, ele vai me devolver um valor de 45 graus. Aí a gente consegue descobrir esse ângulo aqui, né? Que é a função, arco tangente é a função inversa, no caso, né? Que aí você descobre o ângulo. Boa. Então, essa é a decomposição de vetores, né? Beleza, vai utilizar trigonometria. Agora vem um conceito importante, sim, que vai cair muito, hein? Vetor unitário. O que seria um vetor unitário? Bom, vou falar a definição dele. Vetor unitário é um vetor que tem módulo igual a 1 e aponta a uma certa direção. Um vetor unitário não possui dimensão nem unidade. Sua função é especificar uma orientação. Dessa maneira, os vetores unitários que indicam o sentido positivo do eixo cartesiano são IJK. O que é isso? Bom, para facilitar muitos vetores, quando a gente especifica eles, é mais fácil a gente definir eles por vetores unitários, ou seja, são vetores que indicam a direção do eixo positivo do eixo cartesiano. Como assim? Aqui eu tenho um eixo cartesiano, x, y e z, certo? Aí o que eu faço? Eu defini, por definição mesmo, eu vou chamar esse vetor que aponta no eixo x positivo de i chapéu. E o vetor em y, j chapéu, e um vetor em k, e um vetor em z, k chapéu. Ou seja, existem por definições já que nos eixos cartesianos, vetores que são unitários só indicam a direção, não tem valores, eles indicam a direção, vetores unitários, dos eixos cartesianos são I, J, K para x, y, z. Essa é uma definição que tem dos eixos cartesianos. Então, toda vez que a gente vai definir um vetor agora, a gente vai colocar, por exemplo, acho que aqui tem um exemplo, depois eu falei de vetores unitários. Por exemplo, aqui é um exemplo meu que eu ia fazer um exercício. Por exemplo, eu tenho esse vetor A, certo? Tem esse vetor A aqui. Opa. Tem esse vetor A. O que eu vejo nesse vetor A aqui? Se eu sumir, o que eu vejo nesse vetor A? Eu falo para ele, é um vetor posição, e ele tem 4,2 metros I chapéu e 1,5 metros J chapéu. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é um vetor que no eixo X ele tem um valor de 4,2 apontando positivamente, e no eixo Y ele tem menos, que é para baixo, menos 1,5. Entendeu? Eu tô pegando a decomposição desse vetor e estou colocando um módulo de cada direção que eu coloquei. E o vetor unitário, eu vou especificar ele pelo sentido do eixo que ele está. Simples assim. Então, por exemplo, eu bato o olho no vetor A, bom, eu sei que ele está positivo aqui, negativo aqui. Bom, resultante de um vetor assim é o quê? Para cá. Eu sei que a direção desse vetor A é para cá, para baixo assim, certo? Eu sei que ele é vetor para baixo. Então, esses vetores unitários já ajudam a gente a saber a direção, a gente sabe tudo sobre o vetor, né? A gente sabe aonde ele está apontando, e ele já me dá a decomposição. Se eu quero descobrir o módulo desse vetor, eu quero saber quanto vale esse vetor de deslocamento. Eu quero saber se é 20 metros, 15 metros, eu aplico Pitágoras. É só pegar esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado e tirar a raiz. Então, é isso. A maioria dos vetores, quando vai apresentar, velocidade, aceleração, deslocamento. Qualquer vetor qualquer grandeza que seja um vetor, a gente pode especificar ele pelos seus vetores unitários, IJK. Quando eu falo IJK é um vetor unitário, deixa eu dar um dano aqui, dano, pronto. Quando eu falo do vetor unitário pro eixo cartesiano, existe depois, quando é caso mais complexo, vamos supor que se for você está estudando um movimento que ele é circular,
circular. Muitas vezes, quando a gente está fazendo movimento circular, é mais fácil a gente pega e decompõe ele em vetores cartesianos, x e y. Vamos supor que eu defino um vetor unitário que seja um vetor de circunferência, um θ chapéu. É muito mais fácil eu escrever esse movimento dele rodando ao mesmo tempo, em função do seu ângulo, certo? Com o tempo, do que x e y, entendeu? Vai ter movimentos, por exemplo, um movimento helicoidal. O que é um movimento helicoidal? É um movimento que está em circunferência, só que ao mesmo tempo ele está indo para o lado. Então é um movimento assim, né? Helicoidal. Ele está indo para o lado e ao mesmo tempo circunferência. É muito mais fácil definir dois vetores unitários para esse movimento, né? Se eu estou estudando ele. Um eixo que ele está indo x e um vetor circular. Certo? Então é isso que vocês vão ver. Mas por enquanto, vocês entendendo o vetor unitário do eixo cartesiano, já vai ajudar muito. Que você já entende que eu posso pegar a decomposição do vetor e representar ele por um I chapéu, J chapéu e K chapéu. Um vetor. É isso. Então é isso que eu estou representando aqui. Então se aquele mesmo vetor A agora, em vez de eu colocar as componentes, eu quero representar esse vetor, eu represento ele pelos vetores unitários. Então aquele vetor A seria o quê? Um AX, I chapéu, mais um AY, J chapéu. Isso facilita o quê? Fazer vetor unitário. Facilita na soma, facilita em você estudar esse vetor, saber a orientação dele, na representação dele. Facilita muito você estudar esse movimento, né? Então ele é bastante utilizado em exercícios de F128. Bora. Aqui eu tenho uma representação, né? Como a gente vai fazer a soma de vetores unitários, já que vocês aprenderam o que é essa representação. E aí, o que nós faz com ele, né? Como é que nós faz a soma dele? Bom, aqui eu tenho um caso. Bom, se eu tenho um vetor A, B, C, tudo inclinado aqui, o S vai ser esse vetor resultante, né? Pelaquela regra do polígono. Como a gente faz a soma dele? É bem mais simples. Você não precisa de Pitágoras ou regra do cossenos, lei dos senos. Porque você pode deixar ele na representação I e J, certo? Então é só você pegar o AXI mais BXI mais CXI, que vai ser na orientação I, mais o AY mais BY mais CY na orientação J. Então, ou seja, você vai somar as componentes. Você vai pegar esse vetor A aqui, somar AX mais BX mais CX. Bora! Qual que seria o Y? AY mais BY mais CY. Você já obtém, pelos vetores unitários de cada vetor, o vetor resultante em I e J. É isso, fechou. Você conseguiu fazer a soma desse vetor. Então bora lá, galera. Um exemplo, fazer um exemplo aqui, vamos ver se faz sentido, né? Bom, o que a gente quer? Ele fala, tem-se três vetores de deslocamento A, B e C. Determina o vetor resultante R da soma desses deslocamentos com a representação de vetores unitários. Determine também o seu modo de ângulo. Ou seja, ele tem três vetores. Ele quer saber o vetor resultante, o modo desse vetor resultante e o ângulo. Aí você fala, o que eu faço com isso? É simples, porque vocês não vão precisar desenhar, sabe? Não vai ficar precisando desenhar. Você vai pegar o quê? Você vai pegar... Vou pegar a caneta. Tá, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar cada vetor. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho o vetor A, B e C. Bom, em I, eu tenho só A e B. Então, eu vou pegar e somar 4,2 menos 1,6 em I. Esse vai ser meu vetor resultante em I. E em J, o que eu vou fazer? Eu vou pegar menos 1,5 mais 2,9 menos 3,7. Eu vou pegar o módulo de cada componente e somar. Em I e J, pronto, tenho o vetor resultante. Quer ver? Como é simples. Ó, então o R vai ser o quê? A soma. É a soma em I e J. Bom, a soma em I eu tenho 4,2 menos 1,6. E a soma em J eu tenho menos 1,5 mais 2,9 menos 3,7. O que resulta em 2,6 e menos 2,3. É isso, fechou.
E rapidamente eu já fiz a soma do vetor e deixei em vetor unitário. Eu não preciso ficar desenhando, sabe? Fazendo aquelas regrinhas de colocar vetor um atrás do outro, ou pegar o quadriculado, ou fazer lei dos senos, né? É bem mais simples no caso de você só somar as componentes. Aí seu vetor restante vai ser esse, o R, vai ser 2,6i menos 2,3j. Agora ele quer o módulo, o que eu faço? Eu faço, como o i e o j são eixo cartesiano, eu sei que esse vetor R vai estar no eixo cartesiano, então é só eu pegar e fazer Pitágoras, vai ser um triângulo retângulo no caso, né? Então eu pego e faço 2,6 ao quadrado menos 2,3 ao quadrado, vai dar positivo, tira a raiz, que dá um valor de 3,47 metros. Ou seja, eu sei já a decomposição desse vetor nos eixos cartesiano, I e J, chapéu. Eu sei o módulo dele, agora eu quero saber o ângulo. Como eu vou fazer o ângulo? É o jeito que eu falei, vocês vão pegar, fazer o θ vai ser tangente a menos 1, que é o arco tangente de θ, né? Que vocês vão pegar o quê? A componente em y sobre a componente em x. Que seria o quê? Menos 2,3 sobre 2,6, certo? Aí quando vocês fazerem uma calculadora ou procurar isso é feito numa calculadora, tá? Ou isso é dado na prova, por exemplo, ele dá θ, ou é um ângulo que você já sabe, por exemplo. Se eu tivesse aqui tangente a menos 1 e o valor dessa divisão fosse 1, eu quero saber, a mesma coisa que eu perguntar, eu quero saber qual é o ângulo que a tangente vale 1. 45 graus. Vocês já sabem disso, se for um ângulo que vocês já conhecem, né? Então tem 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, né? Não, raiz de 3 sobre 3, acho que é. 45 é 1 e 60 é raiz de 3, se não me engano. Que vocês decoraram, né? Aí nesse caso, usando a calculadora, o θ vai dar menos 41 graus. O que é menos 41? É esse ângulo aqui, né? Quando a gente fala negativo, a gente está indo sentido horário, né? Então esse é o ângulo θ aqui, de menos 41. Ou se você quiser, você soma mais 360 e obtém um ângulo positivo, né? No sentido anti-horário do eixo. Então a gente já sabe, o R ele é um vetor que aponta para baixo. Então eu já sei que ele é um vetor que aponta para baixo, tem um módulo de 3,47 e um ângulo de menos 41 graus. É isso. Boa, galera. É muito mais simples do que ficar fazendo desenho e quadriculado. É só pegar os eixos unitários e somar eles, né, no caso. Agora o último tópico para encerrar essa aula. Como é que eu multiplico vetores? Se vocês somar, subtrair. Como é que eu multiplico o vetor? O que é uma multiplicação de vetores? Bom, aqui tem uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida na minha época da minha graduação. Não sei se vocês já... Na graduação, na época do ensino médio. Não sei se vocês já se perguntaram, no caso, por exemplo, como você vai calcular trabalho de alguma coisa? Sempre na força vezes distância, né? E como você calcula o momento? Você tinha aquela representação de trabalho, né? Uma força, um bloco aqui, distância. Como eu calculo o trabalho? Força vezes distância. Como eu calculo o momento? Bom, é força vezes distância também, né? Aquele momento de torque. Não sei se vocês já viram no ensino médio, quando você tem uma barrinha e uma força, momento de girar, né? A gente faz o quê? Força vezes distância também. Aí você fala, nossa, mas que estranho, os dois são a mesma coisa, sabe? Momento do trabalho. Isso é algo que, se caísse na prova, vocês iam calcular só o módulo e não ia achar diferença. Agora na faculdade, quando vocês vão ver, isso tem diferença sim. Qual é a diferença? Um é escalar, o outro é vetor. Por exemplo, o trabalho, ele é escalar, ele é um valor. Eu fiz 30 joules de trabalho, 40, 50 joules. Ele não é um vetor. Você fala assim, eu fiz 30 joules. Você não precisa de saber, 30 joules em que direção, direita, esquerda. Por exemplo, eu carreguei uma caixa, tudo bem que ninguém fala isso, né? Mas, tipo, carreguei uma caixa de 30, gastei 30 joules de energia, né? 30 joules de trabalho. Não precisa. Momentos de torque. Eu preciso saber, por exemplo, eu tive um torque anti-horário, horário. Eu girei, né, esse movimento. Isso é muito utilizado na área da engenharia civil, né? O torque é uma das grandezas que a galera mais estuda. Porque eles precisam saber, em determinado esforço da laje, do pilar, se a casa vai rodar, né? Se vai rodar o pilar, se vai ter tendência ao giro, né? Que isso é o torque. E o torque é o quê? É uma grandeza vetorial. Ou seja,
Aqui eu coloquei essa pergunta, né? Será que está correto isso, né? Das duas coisas serem iguais, assim? É igual, será? Né? Aí a gente responde, né? O que é a multiplicação de vetores? Então existem duas multiplicações de vetores. Ela pode ser uma multiplicação vetorial ou uma multiplicação escalar. É isso. Esses são os dois tipos. Como a gente vai fazer essa multiplicação agora? Ela é uma multiplicação de escalar, ela pode gerar um escalar ou um vetorial. Bora, multiplicação escalar. Bom, você vai ter dois vetores, né, no caso. Aí aqui eu coloquei um vetor genérico e um ângulo θ entre eles. Está representado aqui por A, B. Primeiro de tudo, uma multiplicação escalar, ela é sempre representada por um ponto. Então aqui no caso, ele sempre vai ter um ponto entre eles. Então você vai pegar, eu quero saber, qual que é o produto escalar de um vetor A vezes B? É sempre A, chapéu, ponto, é um dot mesmo, é um ponto B. Essa é a representação do produto escalar, que dá o C. Bom, agora a gente quer responder duas coisas. Bom, eu quero saber como é que eu calculo o módulo. Tem um jeito de você calcular o módulo direto desse vetor, e tem um jeito de você calcular o... Não é um vetor, né? Tô falando errado. Como é um produto escalar, o C que você vai gerar é um valor. Ele não é um vetor, é um valor. Então, como é que eu consigo calcular esse vetor direto? Tem duas... Vetor não, falei errado de novo. Como é que eu consigo calcular o módulo dessa grandeza escalar? O produto escalar, ele gera uma grandeza escalar, por isso chama produto escalar, né? Então, como eu calculo o módulo dele direto? Bom, se ele já te der, o exercício já te der o módulo de A e o módulo de B, e você já tiver o ângulo, fechou. É muito fácil você calcular já. Você faz o quê? A vezes B vezes cosseno de θ. Você já tem o módulo de C. Isso é o que você aprendeu no ensino médio, por exemplo. Quando você tinha esse caso, vamos voltar lá. De um bloco, quero calcular o trabalho, se ele falasse para você, eu fiz uma força de 10 newtons, andei 10 metros. Qual que é o trabalho? Pegava 10 vezes 10, fechou, né? Só que aqui você já estava inconscientemente já atribuindo o cosseno de θ igual a 1, porque o θ era zero, porque o ângulo, olha, qual que é o ângulo que faz essa força que está para a direita, e a distância também está para a direita. Então o ângulo entre eles é zero. Então vocês já faziam isso intuitivamente. Quando isso mudava? Quando tinha uma força assim, o que vocês faziam para calcular o trabalho? Vocês decompõem essa componente e fazia essa componente aqui em x vezes a distância. Por quê? Intuitivamente vocês já estavam pegando o eixo x, fazendo o cosseno. Vocês tinham que fazer o cosseno desse ângulo, certo? Então isso vocês já tiram o valor e o módulo desse trabalho, que é o produto escalar desses dois vetores. Agora você tem uma definição que já é direta, que é só pegar e fazer o quê? O módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno de θ. Pronto, fechou. E se eu tiver vetor unitário? Então eu peguei o A e o B, não falei para vocês o ângulo, mas falei vetores unitários de A e B. O que você faz nesse caso? Não tem muito segredo também, galera. Vocês vão pegar e fazer um somatório de cada componente. Do tipo, eu vou pegar AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ. É isso, e soma. Pronto, acabou. Então, se tem o vetor unitário, você vai pegar cada componente multiplicado e somado. Fechou. Você já descobriu o módulo de C. São essas duas formas para você já calcular o módulo direto, né? E vocês vão aprender também muito especificado em geometria analítica, né? Que vai ser importante. E o outro produto vetorial, o que você vai gerar? Bom, se é um produto vetorial, você vai gerar um vetor. Então você vai ter por exemplo, eu tenho dois vetores, A e B. Multiplicação deles vai gerar um vetor também, vai gerar um outro vetor C, no caso. Para mim obter o módulo direto, no caso vai ser seno de θ e não cosseno. Então você vai pegar o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ. Lembrando que isso você só obtém o módulo desse vetor.
como é um vetor, muitas vezes, se vocês usarem essa técnica, vocês precisam dizer outras coisas sobre esse vetor. Do tipo, qual é o ângulo dele, a direção e o sentido dele. Mas se for um exercício que ele te dá, eu tenho um vetor A e B, eu quero saber do produto dele. Qual é o módulo? Aplica seno direto, fechou. Aqui eu estou dizendo isso porque muitas vezes vai ser importante, daqui para frente vocês vão aprender grandezas. Por exemplo, campo magnético de forças, vocês aprenderam que era QVB, no caso, eu acho, se não me engano, né? Era carga vezes velocidade vezes o campo... Era QVB? Não. Tinha força igual a bio, eu lembro, era campo magnético, tinha aquelas fórmulas. E, no caso, são produtos de vetores, né? Por exemplo, quando a gente ia calcular no campo eletromagnético, eu lembro que tinha o F, o B e o V, né? Que era faça bom vestibular, na época eu lembrei. Como você tinha o F, o B e o V, o que é o F, B e V? São 3 vetores, né? Ou seja, você vai obter a força do campo magnético de acordo com o B e o V, que são 2 vetores. O que é isso? É um produto vetorial. Um produto vetorial, no caso. Então você vai ter que usar começar a usar essas regrinhas, né? Por que isso vai ser importante, utilizar o produto vetorial? Para você saber o sentido do campo magnético. Vocês usavam o que? A regra da mão direita. Vai continuar usando isso, mas agora vocês vão utilizar vetores unitários para descobrir grandezas, fazendo multiplicação de grandezas, que vai ser muito utilizados daqui para frente. Que vocês vão utilizar o produto escalar ou vetorial. Bom, produto vetorial módulo é isso, né? A vezes B vezes seno de θ. E se eu tiver o vetor unitário, o que eu faço? Eu pego e tenho que jogar numa matriz, tem que usar a regra de Sarro. Sim, eu sei, é um pouco chato, mas depois vocês já acostumam a fazer isso. Então, toda vez que tem produto vetorial, vocês vão pegar e jogar numa matrizinha, e vocês colocam aqui I, J, K, aí coloca cada componente, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. A determinante dessa matriz é o vetor C, que é a multiplicação, nos seus vetores unitários também. Então, quando eu ia fazer, eu colocava aqui, né? I, meu Deus, tá ficando feio, né? J, K aqui, regra de Sarro, se não me engano que chamava, né? Colocava X aqui não tinha o K, né? Aí eu fazia aquela regrinha, aqui. Vocês podem pegar e tentar fazer no vídeo. Vocês vão ver que respeitando a somatória de cada componente, I, J, K, vocês vão chegar nessa equação zona gigante aqui para achar nos seus componentes unitários o vetor multiplicatório A vezes B. Tem gente que decora essa fórmula aí. Eu, sinceramente, nunca decorei não, porque era bem grande, sabe? E é mais rápido se você decorar, né? Eu já... Quando eu fiz física, eu fazia na folha mesmo, assim, a matriz e fazia determinante, né? Que eu acho mais fácil. E como é o produto vetorial, vocês vão fazer o quê? Usar a regra da mão direita também. Agora tem uma regrinha, como você quer fazer o produto, para saber o sentido. Bom, vamos lá, como é que eu vou explicar isso? Ó, a ordem vai definir muito de onde você quer obter o vetor, do tipo assim, o vetor vetor B, vetor A vezes B e B vezes A muda na ordem da regra da mão direita que você vai aprender. Então é importante saber se é A vezes B. Por exemplo, quando a gente vai fazer momento, geralmente a gente faz o quê? Momento o quê? Força vezes distância, mas não é. O correto da fórmula é distância x, que é o produto vetorial, f, porque ele vai dar o vetor verdadeiro do momento. Então, é sempre a distância, vetorial, coisa. Isso é só para o vetorial. O produto escalar não importa muito essa ordem, porque é um vetor escalar, é uma grandeza escalar, então você vai obter um valor, mas o vetorial importa essa ordem. Uma coisa que eu lembrei agora de eu citar, como eu disse, no escalar, ele é representado por um ponto, um dot, A, dot, B, né? O vetorial é representado por um x. Então aqui vocês verem que toda vez que tiver um A vetor xb, a gente está falando de um produto que vai gerar um vetor. Certo? Aí bora lá. Esse é o último tópico da aula. Para falar para vocês, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um caso. Eu quero fazer A vezes B. Eu vou pegar, por exemplo, eu tenho um vetor A para cá e um vetor B para lá.
eu sempre vou pegar a A na direção de A. Eu pego minha mão, aponto na direção de A e faço como se fosse um ângulo para B. Esse sentido que é aprontar é o sentido da resultante. Se eu fazer esse B vezes A, olha a diferença. O B é para cá, certo? E o A é para lá. Deixa eu apresentar aqui com minhas duas mãos, que tá meio estranho, né? Se eu fazer esse B vezes A, olha, já ia dar para baixo o vetor. Tá vendo? Por isso que eu falo para você que a ordem de como eu quero fazer é importante, sim, quando é vetorial. Aqui tem alguns exemplos aqui, né? Ali embaixo tem um B vezes A, assim. Então é sempre do vetor que eu quero, eu aponto na minha mão, essa direção mesmo assim, onde eu quero, e vou para o vetor que eu quero. Esse sentido vai apontar o sentido do campo magnético. Isso ajuda no quê? Vocês não vão precisar mais daquela regra da mão esquerda que vocês faziam com o campo eletromagnético. Às vezes eu vejo, o meu campo magnético B está para cá. Bom, o B está para cá, o I, que é o campo da corrente elétrica, está para lá. Eu sei que é um produto vetorial. Regra da mão direita, para todo lado, eu já sei o resultante da força, entendeu? Então eu não precisaria ficar fazendo aquela decoreba. Aquela decoreba da mão vem porque a gente não aprende produto vetorial escalar no ensino médio, né? Então vem aquela decoreba que vocês fazem da mão esquerda, mão direita lá. Que no final é uma coisa só, que é um produto de vetores. Tá? Então para fechar, o que mais importante, eu não vou fazer exemplo, isso vocês vão trabalhar muito em fazer produto escalar e vetor, mas lembre-se que produto escalar também não é muito complicado, é só usar aquele somatório, produto vetorial, é só fazer determinante. Não vou fazer exemplos, mas tem exercício na lista, se vocês quiserem fazer também. E também nas monitorias em classe que a gente vai dar, né? Aqueles plantões, se vocês quiserem conversar comigo, pedir ajuda também, eu mostro bonitinho para vocês como fazerem. Mas o que eu quero deixar duas coisas mais importantes dessa aula de vetores vetores unitários, é importante, e multiplicação de vetores. Lembre-se, pode dar duas coisas. Um vetor, uma multiplicação de vetores pode gerar uma grandeza escalar ou um vetor. Só isso, boa. Isso é muito importante guardar. E aqui no caso, respondendo aquela pergunta, né, que na real eu estava pensando em fazer uma dúvida e depois responder, mas eu já respondi na hora, né? Então o trabalho é uma grandeza escalar e o torque, no momento, é um vetor. Isso respondeu a minha dúvida na época. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, só chama lá no Discord, WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer coisa de ajuda, pode chamar. E tem a lista também, acho que para fazer. Tem a lista, acho que é a lista 4, que é a lista de vetores, se vocês quiserem fazer. São exercícios mais simples e rápidos que podem ajudar vocês a consolidar esses conceitos, né? Boa. Obrigado, galera.